Deuteronômio, capítulo 11. Glórias a Deus. Aleluia. Deuteronômio, capítulo 11. Glórias a Deus. Aleluia. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 10 até o 16. Que diz assim a palavra do Senhor. A terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e a regáveis com a ajuda do pé, como se rega uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, que bebe a água das chuvas dos céus. É uma terra da qual o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o começo até o fim do ano. Se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra, a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso trigo, o vosso vinho e o vosso azeite. Darei erva nos vossos campos ao vosso gado, e comereis, e vos fartareis. Cuidai, para que o vosso coração não se engane, e desviando-vos, sirvais a outros deuses, e vos prostreis diante deles. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, tu conheces a necessidade do teu povo, tu conheces, ó Pai, a palavra que deve ser proferida nesta noite, e eu creio, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor estará dando uma palavra de vitória, estará nos dando um ensinamento nesta noite, para que nós possamos ser vitoriosos diante do Senhor, em todas as situações, em o nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Apenas um mês se passou desse ano de 2001. E eu creio que você já deve ter uma perspectiva se você vai ou não conseguir cumprir todos aqueles propósitos que você fez dia 1º de janeiro, dia 1º do ano. Porque sempre nós costumamos fazer alguns propósitos, sempre nós costumamos chegar diante de Deus e chegar ali e falar que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Se passou um mês, e eu acho que você já deve ter pensado, será que eu vou conseguir fazer tudo aquilo que eu prometi que ia fazer nesse ano? A palavra de Deus diz em Abacuque 2, versículo 4, o justo viverá pela fé. Se você não tiver fé, você não vai conseguir. Se você não tiver fé no Deus que você estava diante da presença dele, dia 1º, fazendo esses propósitos, você não vai conseguir. Chegar ao final do ano e olhar para trás e dizer, eu consegui cumprir todos os projetos que eu designei no começo do ano. O justo viverá pela fé. Primeiro, temos que ser justos. Segundo, nós temos que ter fé. A palavra de Deus nos diz aqui, a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito. Quantas vezes você já olhou para trás e falou, quando eu não era crente, quando eu não estava na igreja, parece que as coisas eram melhores para mim. Parece que não era tão difícil. Aquilo que eu planejava, eu conseguia. Aquilo que eu almejava, eu conseguia obter. Por que agora as coisas se tornaram tão difíceis? Por que agora eu não estou mais conseguindo
alcançar os meus objetivos. Parece que as coisas eram mais fáceis antes. A terra do Egito era mais fácil trabalhar lá. Por quê? Porque lá era plano. É uma terra plana. E o lugar onde o povo de Deus estava habitando no Egito era a melhor terra que tinha, ou seja, a melhor terra que tem naquele país. Porque é onde o rio Nilo vai terminando e se abre em vários canais e toda a terra é irrigada. Toda a terra é irrigada e é plana. Fácil de semear a semente, fácil de colher, fácil de irrigar. É uma terra boa. E Deus está falando agora para o povo dele: a terra que vocês vão passar a possuir não é como a terra do Egito. Muitas vezes você tem lembrado da terra do Egito. E agora tem tido dificuldade de caminhar por essa terra, porque lá era tão fácil, que você plantava, que você semeava a tua semente e cobria ela com o pé. Os irmãos que trabalham na roça e têm horta sabem disso. Que quando você pega uma terra fofinha, uma terra macia, você chega com o pé mesmo, e empurra a terra em cima da semente. E é muito fácil. Mas o pé também, amados irmãos, muitas vezes servem para chutar as coisas boas que nós temos na vida. Porque muita coisa que você tinha lá no Egito, você vai transformar ela em bênção quando você passar a possuir a terra do Senhor, a terra que o Senhor tem te dado. Mas quantas vezes você tem com o teu pé chutado as coisas boas da tua vida? Quantas vezes você tem com o seu pé afastado de você as bênçãos e tem jogado tanta terra em cima da semente que você plantou, que agora ela não tem forças nem para subir mais, nem para nascer, nem para desabrochar na terra. Porque com o pé muitas vezes é fácil trabalhar, porque o pé tem mais força. Mas o pé também significa muitas vezes que você está destruindo as coisas que você tinha, destruindo as coisas que você arrumou, destruindo as coisas que você conseguiu. Deus chamou o povo da terra do Egito, mas Ele abençoou o povo para sair de lá. E o povo saiu com ouro, saiu com prata, saiu com vestidos, saiu com carros, saiu com animais. Eles não saíram de mãos vazias. E muitas vezes você acha que para mudar a sua situação você precisa perder certas coisas. Você não precisa perder. Você vai ganhar mais, não vai perder. Quando você passar para a terra que o Senhor teu Deus está te prometendo, você não precisa perder. Não significa que você vai perder. Significa que você vai ganhar mais. Significa que você vai ser mais vitorioso. Significa que você vai ser mais abençoado. Mas você se lembra, quando eu estava lá no Egito, as coisas eram mais fáceis. E Deus diz aqui: a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e a regáveis com a ajuda do pé, como se rega uma horta. A terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. A terra que o teu Deus, que o nosso Deus, está dando para nós hoje, é terra de montes e é terra de vales. E quando nós falamos em monte, quando a Bíblia fala em monte, ela fala sempre de poder. Ela fala sempre de vitória. Estar no monte, estar acima, estar gozando uma vida privilegiada, estar tendo boas coisas, está tendo vitória, está tudo dando certo na minha vida. Eu estou no monte, eu estou por cima.
Não é assim que nós falamos? Quando nós estamos bem, eu estou por cima. Mas eu quero falar para você que o monte é o lugar aonde você precisa vigiar. Você saiu lá da terra do Egito, era uma terra boa. Mas agora você está no monte. Você está por cima, você está sendo abençoado por Deus. Deus está te convidando para te abençoar, para estar no monte adorando Ele. Mas o monte é um lugar onde você precisa vigiar. É um lugar onde você precisa tomar cuidado. Jesus Cristo, quando ia para o monte, o que ele ia fazer? Ele ia se alegrar? Ele ia fazer festa? Não. Quando Jesus Cristo subia para o monte, ele subia para orar. Quando Jesus Cristo ia para o monte, ele subia para buscar poder de Deus, para falar com o Pai. E você, que está no monte, tenha esse cuidado. O monte significa poder, significa glória, significa vitória, mas significa que você tem que tomar cuidado. Significa que você tem que vigiar. O monte é lugar de tomar cuidado. O monte é lugar de você buscar a Deus cada vez mais. Porque depois tem os vales. Na terra que você está, tem vale também. E o que é um vale? Para chegar no vale, você tem que descer. Você está lá em cima, no monte. Mas a terra onde você está, ela tem vales. E para você caminhar por ela, Deus disse para você tomar posse da terra. E é tomar posse de toda a terra, não é só tomar posse do monte, mas é tomar posse de toda a terra. E para tomar posse de toda a terra, e para você ir de um monte ao outro, você tem que atravessar o vale. E para você atravessar o vale, você tem que descer. E descer significa se humilhar. Descer significa se humilhar na presença de Deus. Descer muitas vezes significa até se humilhar na presença dos homens. E nós temos aqui dois amigos aqui que estão acostumados com esse negócio de descer. Solta uma carreta carregada numa descida e deixa ela descer sozinha. Não tem quem segura lá embaixo, não é verdade? É por isso que você tem, quando você estiver no monte, você tem que vigiar. Porque na hora que começar a descida, não vai ter ninguém para te segurar. Você vai ter que tomar muito cuidado quando você estiver no monte. Porque na hora que você estiver descendo, desça alguém para te ajudar. Para na hora que você estiver descendo, tenha freios para amenizar a tua descida. Para que você não se destrua lá embaixo. E quem é que vai com você até o vale? O salmista Davi, ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Eu não temerei, porque o Senhor, Ele vai com você até no vale. Ainda que você descer até o vale da sombra da morte, você não vai precisar ter medo, porque o Senhor, Ele vai descer com você, vai atravessar com você o vale, vai te ajudar nas dificuldades. O profeta Jeremias, para ter experiências com Deus, ele teve que descer. Ele desceu até a casa do oleiro, para ver aquele homem trabalhando, para ver aquele homem montando ali um vaso. Mas ele teve que descer primeiro, para aprender, depois subir novamente. Mas no vale, irmãos, tem uma coisa interessante, tem uma coisa muito importante no vale. As chuvas
caem nos montes e descem as enxurradas, trazendo toda a vitamina, toda a terra boa para o vale. Lá no vale geralmente tem um rio, e na beira desse rio tem vida, e na beira desse rio tem fertilidade. É lá no vale que você vai aprender, é lá no vale que você vai ter experiências verdadeiras com Deus. Porque quando você fica só no monte, você fica cheio de muito cheio de si mesmo. Quando nós estamos em cima, nós ficamos muito cheios de nós mesmos. E daí Deus fala, vai para o vale também. Vai conhecer o vale. O vale é sombrio, o vale é escuro, o vale é difícil. Mas lá no vale tem fertilidade. Lá no vale corre um rio e toda a vitamina que estava lá no monte desceu para o vale. Porque quando você estava lá no monte, você estava buscando o poder de Deus. E quando você desceu para o vale, o poder de Deus desceu com você. E você vai ter condições de viver ali naquele lugar. E você vai ter forças de um dia subir novamente para glorificar o Senhor. Nós estávamos assistindo uma fita sobre oração. E num vale terrível que tem ali na Guatemala, uma cidade chamada Amolonga, acho que os irmãos devem ter assistido. Era um vale estéril, sem vida, uma pequena cidade onde o povo não buscava a Deus, onde o povo não estava nem aí, o povo rebelde. Uma pequena cidade precisava de 4 delegacias, 4 cadeias para conter o povo, porque a criminalidade, a prostituição era demais. Mas aí o povo se voltou e começou a orar, e começou a clamar e buscar o poder de Deus. E de repente Deus começou a mudar a situação naquele lugar. Até a terra Deus sarou, até a terra Deus curou. E começou a produzir 1000%. Da onde saía 4 caminhões de verduras, legumes e frutas por mês, começaram a sair 40 por semana. A terra foi sarada, a terra foi curada, e os cientistas americanos ficaram loucos e queriam saber o que aquele povo estava usando naquela terra. Aquele povo estava usando o poder de Deus. Aquele povo estava usando o melhor adubo que você pode usar na tua vida, para que ela comece a produzir. A palavra de Deus diz que uma semente produziu 30, a outra produziu 60, a outra produziu 100, mas só vai produzir na tua vida se você souber descer. Se você souber que quando você desce, tem alguém que está descendo com você até o vale. E nesse vale há vida, nesse vale há fertilidade. E Paulo só pôde dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando ele desceu lá no vale, ele pôde dizer, Filipenses, capítulo 4, versículo 11 e 13. Sei passar necessidade e também sei ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Vocês já notaram que ninguém gosta de ler esse texto? Só gosta de ler, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas quando é que você vai poder todas as coisas naquele que te fortalece? Quando você aprender que no vale da sombra da morte, Jesus Cristo está com você. Quando você aprender a entregar a tua vida totalmente para Ele. Quando você aprender a não estar somente no monte. Para você aprender que quando você estiver no monte, você que tem que ter o cuidado de estar buscando a Deus. Porque o dia que você precisar lá no vale, Ele vai estar lá com você.
Aí você vai poder dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E muitas vezes a gente fala isso sem analisar a vida de Paulo. Quando foi que ele teve condições de proferir esta frase? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ainda diz aqui que bebe a água das chuvas dos céus. Na tradução revista e atualizada diz: da chuva dos céus beberão ou bebem as águas. Água bebendo água. Chuva. O que a chuva vem trazer para as nossas vidas? O que a chuva traz para as nossas vidas? E o que significa águas? Quando a palavra de Deus fala em águas, ele está falando de gente, está falando de povo, está falando de nós. E quando Deus está falando que vai derramar chuva, ele está falando que vai derramar o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Lá em Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque a alva será a sua saída. Ele a nós virá como a chuva ser o dia que rega a terra. Como a chuva no tempo certo que rega a terra, ele virá sobre as nossas vidas. Quando Deus fala de chuva, ele fala de provisão. E nós vemos aqui em Êxodo 16:4. Então disse o Senhor a Moisés: eu vos farei chover pão dos céus. Eu vos farei chover pão dos céus. Deus manda a provisão. E quando ele ainda fala de chuva, ele diz que a palavra dele é como a chuva, que desce, que cai sobre a terra, e primeiro faz o quê? Rega a terra e faz produzir pão para aquele que come, mantimento para aquele que precisa. Quando chove, há fartura. Quando chove, há alegria. Quando chove, há prosperidade na nossa vida. E Deus ainda faz chover a sua justiça sobre nós. Isaías 45, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: destilai aos céus dessas alturas, e as nuvens chovam retidão. Abram-se a terra, e produza-se salvação, e juntamente com ela brote a retidão. Eu, o Senhor, as criei. Chove retidão, chove justiça, chove salvação para as nossas vidas. Basta que nós estejamos abertos para receber essa chuva de Deus. É terra que Deus cuida, versículo 12. É uma terra da qual o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o começo até o fim do ano. A terra que você tem aqui, nesta vida, quando você morre, você passa para o seu herdeiro. E assim por diante. Mas essa terra, que Deus nos chama a tomar posse, é a única terra que nós temos a escritura definitiva dela. E ninguém vai nos tirar. Ninguém vai tirar de você, ninguém vai tirar de mim essa terra que Deus está nos convidando a tomar posse dela. É a única terra onde os olhos do Senhor estão voltados para ela, está cuidando dela. É a terra que nós estamos caminhando. A terra da salvação. A terra que Deus está chamando para que nós possamos tomar posse. Nós cantamos muitos hinos aqui nesta noite, declarando que a vitória é nossa em nome de Jesus. Declarando que há prosperidade na nossa vida. Declarando que há alegria. Declarando que há bênçãos.
Nessa terra você tem tudo isso que nós cantamos aqui hoje. Nessa terra você tem todas essas coisas que nós cantamos aqui hoje. Basta que nós possamos aprender a tomar posse dela. Quando estivermos no monte, estaremos vigiando. Quando estivermos no vale, nós saberemos que o Senhor estará conosco. Desde o começo até o fim do ano. Desde o começo até o fim do ano, o Senhor teu Deus, o Senhor nosso Deus, estará conosco. E lá no Salmo 121, versículo 8, ele diz: Ele guardará a tua entrada e a tua saída. Ele guardará a tua entrada nesta terra e guardará também a saída tua desta terra. Quando você começar a entrar tomando posse da salvação do Senhor, Ele estará guardando. E quando você estiver saindo daqui para estar habitando num plano celestial, pegando de Deus a posse definitiva dessa terra, Ele estará guardando a tua saída daqui. Estará guardando a tua entrada, estará guardando a tua saída. Você quer que Deus esteja com você? Você quer estar preparado para entrar nessa terra? Você quer tomar posse dela? Você quer vencer todas as dificuldades da tua vida? Suba até o monte e busque de Deus lá. Tome posse dessa terra, que é de montes e de vales. Não se assuste. Não se assuste porque lá no Egito você tinha prosperidade. Não se assuste porque aqui você vai ter alguma dificuldade para subir e para descer. Não se assuste porque o Senhor teu Deus estará contigo. Vamos nos colocar em pé. Quero orar com vocês. Esteja glorificando a Deus nessa noite.